Bom, mas você com certeza quer pelo menos algumas dicas desse livro aqui, Desperte o Milionário que há em você, né? Algumas dicas do que o leitor vai poder encontrar nesse livro, Carlos, por favor. Eu revelo no livro que toda pessoa bem-sucedida, antes de alcançar o sucesso, ela passa por um abismo de insucesso ou um abismo do fracasso. Então a pessoa tem que ter a capacidade de, mesmo estando numa condição de contratempo, uma condição negativa, ela se visualizar numa condição favorável. Por quê? Ela tem aquela condição negativa tão somente por um período passageiro. Porém, ela tem, através das dicas que eu apresento no livro, e vou citar algumas delas, a capacidade de superar esse momento negativo e passar por uma condição favorável. Qual que é a primeira dica que eu revelo no livro? Você precisa ter a capacidade de zerar o seu passado. E o que significa zerar o passado? Se porventura a pessoa tem dívidas, obrigações ainda pendentes, ela precisa limpar esse histórico. Depois que ela consegue limpar esse histórico... Limpar pagando ou esquecendo, não, dando calote. Dando calote Arnaldo e Zezé. Pagar honrando o compromisso, pagando a dívida. Não esqueçam as dívidas. Olha o Zé, você já viu a ideia dele? Dou calote em todo mundo, pronto. Então, literalmente, a pessoa que é bem-sucedida tem que ter essa consciência de pagar os compromissos assumidos, zerar o passado e daí estar apta à prosperidade. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é vencer bloqueios emocionais. E o que significa esses bloqueios emocionais? A maioria das pessoas é pobre, Arnaldo, porque ela pensa assim: meu avô era pobre, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. E elas passam mais ou menos como se fossem hipnotizadas pela pobreza. E elas aceitam aquilo como uma condição permanente. Quando, na verdade, todo indivíduo tem o potencial interno de sair dessa condição limitada financeira e passar por uma questão de prosperidade, desde que siga o passo a passo. Qual que é o próximo passo? Se você quer ficar bem, trabalhe para uma boa empresa, você vai ter uma casinha, vai ter um carrinho e de tempos em tempos você vai fazer uma viagenzinha. Mas se você quiser ficar rico, muito rico, milionário ou multimilionário, você precisará empreender. E o que significa empreender? É ter o negócio próprio. A pessoa precisa ter essa capacidade de gerar, e conduzir e administrar um negócio que vai fazer com que a sua atividade econômica seja multiplicada várias vezes. Agora, não é todo mundo que tem essa condição, essa capacidade, esse dom, não é, Carlos? Certamente, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. A pessoa nasce um empreendedor ou ela se torna um empreendedor? Então, existe uma parcela da população que nasce com o talento para ser desenvolvido e naturalmente fomentado do empreendedorismo. Mas você tem razão, nem todos têm esse dom inato. A pessoa precisa desenvolver esse dom. Consequentemente, depois que você tem o próprio negócio, você precisa... Aí você tem que descobrir o que você se dá bem. Se é lavanderia, se é a escola de inglês, se é isso. Como é que você faz essa escolha assim? A pessoa, é melhor ela fazer uma escolha por uma coisa que ela sabe fazer ou se aventurar assim, falar, não, acho que isso aqui agora é o momento? Zezé citou um ponto muito importante. A pessoa precisa unir a sua capacidade empreendedora com um dom, um talento, uma habilidade natural que ela já tenha. Porque não adianta também eu sou um professor tentar ganhar vida consertando computador. Não vou vencer. Se é a minha capacidade de ensinar, eu tenho que explorar a minha competência, a minha vocação de ensino. Assim como aquele que é bom em tecnologia, tem que explorar a sua competência na área de tecnologia. Então, o senhor está falando, me desculpe até a irreverência, vai. O senhor está falando de sucesso, de como fazer isso, como fazer aquilo, e comecei a pensar, não seria uma mistura de conselhos do Sebrae e de algumas religiões que pregam a riqueza? Mistura o Sebrae com a religião, dá um bom conceito aí de progresso, sucesso, não? Eu gostei muito de você ter citado o aspecto religião. Sabe por quê? O sétimo passo para obter a prosperidade é buscar a sua origem divina. E por que eu apresento isso no livro? Porque eu já observei que a pessoa pode prosperar tendo a ajuda de Deus ou sem a ajuda de Deus. Você tem ateus, não tem religião, não tem nenhuma fé e são prósperos. Mas o que eu descobri na prática é que aqueles que têm uma confiança em Deus, aqueles que têm uma fé, eles vão conseguir o sucesso mais fácil, mais rápido,
de uma forma mais ampla. E por que isso? É porque a pessoa que mantém uma fé, ela tem maior disciplina, uma capacidade de concentrar-se numa atividade, ir até o fim e buscar um objetivo pré-determinado. Ao passo que a pessoa que não tem essa fé, ela fica mais indisciplinada. Bom, mas para ser um milionário tem que parar de gastar? Ou tem que aprender a ganhar? Mais importante que saber ganhar é saber poupar. Consequentemente, a pessoa só vai prosperar de verdade se ela ter a disciplina de ter uma poupança mês a mês. Sabe por quê? Parte daquilo que você ganha não te pertence. Parte daquilo que você ganha pertence para a formação da sua fortuna. Mas se você nunca parar para formar a sua fortuna, você nunca vai ter a fortuna. Será que o homem solteiro tem mais chance de ficar milionário que o homem casado ou não? A experiência demonstra que é mais fácil você enriquecer casado do que solteiro. Apesar do gasto que as Mas mulheres não pode dão. estar casado comigo, Zé, nem com a Beth. Mas você é por padrão, exemplo. você Aqui falando o de todas Carlos as mulheres. Wizard, ó, tadinho, esse daí não ia ser nada se estivesse comigo. Não, ia ser mas muito feliz, ia fazer muita loucura. As mas mulheres rico, gastam não. mais do que os homens, né? Imagino eu, ou não? É uma parceria. Esse aspecto de homem e mulher tem que ter uma parceria tanto na parte masculina como feminino. E uma das frases que a minha mulher costuma me dizer é o seguinte: meu amor, sabe por que nós demos certo na vida? É porque você aprendeu a ganhar e eu aprendi a segurar. Se eu tivesse casado com outra, não daria certo. É isso, por Tá isso vendo que eu como tô, eu já sei as fórmulas. Agora, falando sério, sobre uma discussão que a gente vê sempre em pauta nas escolas, a gente vê também em muitas igrejas, eu acredito em Deus, mas não tenho religião, que é a questão do mundo cada vez mais materialista, das pessoas acharem que o dinheiro virou Deus. O senhor tem medo de trabalhar esse conceito e idolatrar o dinheiro? Essa pergunta é essencial. E um dos capítulos do livro, eu cito exatamente essa. A busca do equilíbrio entre o aspecto pessoal, a sua vida profissional, familiar e espiritual. Porque se a pessoa for viver tão somente em busca do temporal, do material, do dinheiro, logo, logo ela perde o prazer da vida. Porque a conta vai acabar crescendo. E ela vai ter o dinheiro que ela deseja lá depositado na conta. Mas a felicidade, a realização, a vida por si só, é muito maior do que os aspectos materiais. No ambiente que o senhor vive, que é um ambiente diferente do meu, diferente do Zé, eu acredito, tem muito mais gente feliz do que aqui num ambiente mais de menos dinheiro? E não pode dizer que eu não conheço o seu ambiente, viu? A questão da felicidade e da realização é uma questão que ela está totalmente desassociada da questão financeira. Por quê? Eu e você conhecemos pessoas extremamente pobres, felizes, e eu e você conhecemos pessoas riquíssimas, infelizes. E vice-versa também, vice-versa. riquíssimos felizes e pobres infelizes também. Não tem nada a ver, né? Então não podemos condicionar uma situação a Bom, outra. então é o seguinte, o livro custa R$25, é um investimento que você vai ter que fazer para conhecer detalhes aqui, Desperte Milionário, que é em você. E aqui, embaixo, aqui na capa do livro, conheça os segredos que formou mais de 100 milionários nos últimos 5 anos no Brasil. Então, nós no Grupo Multi praticamos o modelo de franchising, franquias. E, consequentemente, através do modelo de franquias, nós geramos essa condição de criar mais de 100 milionários no Brasil nos últimos anos. E eu considero o sistema de franquia o modelo mais seguro e rentável de ter o próprio negócio, porque a pessoa já entra com uma marca consolidada, um sistema de treinamento, uma linha de produtos e serviços já pré-definidos e, acima de tudo, um investimento alto em marketing. Então, essa combinação de fatores faz com que a pessoa ela tenha um negócio mais rentável e de uma forma mais rápida. O senhor tem 3.000 escolas, né, que são franqueadas. E cita aqui 100 exemplos de sucesso, cara, milionários. Os outros também não precisam ficar milionários. Mas tem quem fracassa, apesar de todo o esquema, apesar de toda a orientação, a franquia é algo interessante. Qual é o índice de fracasso numa franquia? Por exemplo, na Wizard. Eu vou fazer a comparação com dados do Sebrae. O Sebrae nos indica que de cada 100 empresas abertas no Brasil, depois de 5 anos, 80% delas vêm a fechar. É verdade. 20% somente se mantém.
Já no sistema de franchising, de acordo com os números da ABF, Associação Brasileira de Franchising, a fórmula é exatamente o contrário. Depois de 5 anos de um negócio franqueado estar em funcionamento, 80% a 90% deles dão certo e se perpetuam como um modelo de sucesso, e apenas 10% enfrentam alguma dificuldade que não vem a fechar. Ele vem então somente a transferir aquela unidade de negócio para um outro empreendedor. Será que quando há um fracasso aí nessa área de franquias, isso tem a ver com o cara escolher uma coisa que não é a vocação natural dele? Certamente, Zezé. Porque a localização, a franquia te ajuda a achar, o marketing, tem tudo. Então eu acredito que seja a pessoa, ela nunca viu aquilo na frente dele e ele escolhe um negócio que não tem a ver com ele. E também tem um aspecto que a franquia dá certo porque o dono está à frente do negócio. Mas se a pessoa compra uma franquia e ela pensa que ela vai poder ficar em casa, ficar na praia, ficar ausente, e que o negócio vai andar por si só, isso não acontece. Apesar de que se o dono tiver que ficar naquela franquia dele, ele acaba também se limitando, né? Se limitando àquela única loja, àquela única escola. Não é assim ou não? Quando nós falamos estar presente, é estar presente no negócio. Ele pode ter uma unidade ou múltiplas unidades, mas ele vai estar atuando, seja contratando, treinando, atendendo o cliente, supervisionando, fazendo a expansão. Ele está inserido no contexto. Dá mais trabalho você supervisionar ou você ser o cara que faz? Então, as duas atividades dão trabalho. São atividades distintas e cada um tem um perfil. Algumas pessoas são mais centralizadoras e elas costumam trazer tudo para si mesmas, ao passo que outras são mais delegadoras. Elas conseguem distribuir, dividir, compartilhar, seja o poder, as tarefas e as responsabilidades. A minha experiência tem demonstrado que vence mais, ganha mais, tem maiores oportunidades de liderança aquele que consegue compartilhar o processo de expansão e de condução do negócio. Aliás, dá a impressão até que deve ser muito bom ser dono de uma franquia como o Wizard, porque ele tem 3.000 escolas. Não percebo nele nenhum sintoma de estresse, né? Tranquilo. Pois é, deve fazer yoga. Né? Deve ser fácil a vida dele, acredito. Mas, gente, é o seguinte, o tempo terminou. Desperte o milionário que há em você. Carlos Wizard Martins, criador do método Wizard de ensino de inglês, de línguas, 10, enfim, vocês já conhecem todo o grupo que já apresentamos aqui. Comprem o livro e experimentem. Eu, como ganhei dele, muito obrigado, viu, Carlos? Vou ler pelo livro, vou entregar para o meu marido também. E se eu não ficar milionário em breve, nós voltaremos a conversar. Muito obrigado pela presença, pela entrevista, viu? Sucesso. Obrigada. Sucesso. Eu e a Zezé vamos ficar milionários juntos, viu, gente? Pois é, hein, Zé? Olha, para vocês todos, uma boa noite, uma boa semana. No próximo domingo estaremos de volta com a entrevista coletiva. Até lá.